Irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia, lá no. Vocês a abrirem as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 8. Encontraram? Leiamos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Isso é Jesus falando, tá? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Nós vamos ler até aqui, mas adiante, Jesus segue ensinando sobre a oração, e é então que ele nos apresenta a oração que todos conhecem, como a oração do Pai Nosso. Ele fala isso e ele diz, então vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e segue aí a oração do Pai Nosso. Vamos orar, antes de nós falarmos sobre oração nessa tarde, ainda é tarde. Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez, te agradecemos por teu amor e te agradecemos por tua palavra, Senhor. Obrigado pela Bíblia registrada e preservada até nós hoje, Senhor, diante de todas as impossibilidades. Um milagre, Pai. Obrigado porque tu agiste em nosso favor, nos dando de forma tão clara a tua palavra. Que ela possa encontrar, Senhor, lugar verdadeiro nos nossos corações, na nossa mente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos aqui, como todos sabem, até porque eu tenho começado assim vários sermões, numa série sobre o Sermão do Monte, que é esse trecho das Escrituras registrado lá em Mateus 5 até Mateus 7, onde Jesus faz um ensino aos discípulos, realinhando muita coisa que estava sendo mal interpretada por seus discípulos naquele momento. E hoje pela manhã nós refletimos sobre as palavras de Jesus que estão lá em Mateus 6, 25 a 34. Nós fomos um pouco adiante aí no texto, onde Jesus fala sobre as preocupações da vida, Jesus fala sobre a ansiedade. Se você não esteve aqui pela manhã, eu lhe convido a assistir depois essa reflexão que fica lá no nosso YouTube. Não sei se você sabe que a gente fala pouco, divulga pouco, mas a igreja tem um canal no YouTube, é só você procurar lá, Redenção Recife. E aí, quando chega mais ou menos ali a terça-feira, o sermão foi gravado no domingo, ele é disponibilizado para quem quiser assistir novamente ali. Mas hoje pela manhã, nós fomos lembrados sobre o cuidado de Jesus, sobre como descansar nos braços do Pai, como a gente deve lidar com a ansiedade. Nós fomos lembrados quem nós somos para Deus. Fomos lembrados que a vida é mais do que comida, bebida, vestuário. E fomos lembrados que o Pai alimenta os pássaros, veste os lírios dos campos e conhece as nossas necessidades. E nós podemos descansar nos braços desse Pai. Falamos muito mais coisa.
Mas, diante de tudo que a gente falou, e se você não esteve aqui pela manhã, realmente recomendo que você assista depois, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de descansar em relação à ansiedade, a gente fala de confiar, geralmente surge uma pergunta muito natural diante de tudo isso, para quem está andando ansioso. A gente fala muito, mas normalmente a gente pergunta, mas finalmente, como é que alguém aprende a viver assim? Como é que alguém aprende a não viver ansioso? Porque muitas vezes a ansiedade ela não desaparece simplesmente porque a gente ouviu um sermão sobre confiança. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós devemos confiar em Deus e sabemos dessa realidade, que mesmo sabendo, mesmo tendo essa informação, a gente continua enfrentando preocupações, a gente continua lidando com incertezas, a gente continua carregando responsabilidades, carregando medos, carregando lutas. O coração humano, ele não muda simplesmente porque ele recebeu uma informação correta, muitas vezes. E é interessante perceber aqui no Sermão do Monte que antes de falar sobre ansiedade, Jesus falou sobre oração. Esse texto que nós lemos está antes de Jesus falar sobre ansiedade. E isso não é coincidência. Jesus é muito sistemático aqui no seu ensino. E antes de ensinar os discípulos a confiarem no Pai, a depositarem nos colos do Pai os seus medos, as suas ansiedades, Jesus nos ensina, ou ensina os seus discípulos a se aproximarem do Pai. Antes de ensinar sobre o amanhã, Jesus ensina sobre a comunhão hoje. Antes de ensinar sobre descanso, Jesus ensina sobre relacionamento com Deus. Porque a vida com Deus, ela não é sustentada somente por verdades que nós conhecemos. E isso é algo que a gente tem repetido aqui. Mas a vida com Deus, ela é sustentada por um relacionamento vivo com o Deus que nós conhecemos. Às vezes a gente troca essas informações. E é exatamente aqui que o texto entra nas nossas vidas, ou que entra o texto desta noite, desta tarde. Porque Jesus aqui, quando está falando de oração, ele não está falando simplesmente de uma prática religiosa. Jesus está tratando da forma como nós nos colocamos diante de Deus. E isso é muito importante, isso é muito claro. As pessoas ali que estão ouvindo o ensino de Jesus, sejam os fariseus, sejam os gentios, sejam as pessoas que ele menciona aqui, ou os seus discípulos, eles oravam. Eles eram pessoas religiosas. Eles praticavam a oração. A vida religiosa deles tinha essa marca, tinha esses costumes e práticas que nós chamamos de costumes e práticas espirituais, disciplinas espirituais. Mas Jesus ele mostra aqui, nesse texto, que é possível orar e ainda assim permanecer distante de Deus. É possível preservar a forma de oração, mas nesta oração não existir nenhum tipo de comunhão com Deus. É possível falar palavras corretas enquanto o coração está em outro canto. Está buscando simplesmente aparência, controle, reputação, algum benefício, mas sem existir uma verdadeira rendição enquanto se ora. É possível usar a oração sem se aproximar realmente do Pai, sem se aproximar realmente de Deus. E por isso, antes de nos conduzir à oração do Pai Nosso, a oração dos filhos, né? Jesus ele nos faz olhar para formas de distorções da oração, para que a gente não despreze a oração, mas para que a gente entenda o que é que precisa ser corrigido, onde deve estar nosso coração, quando nós nos aproximamos de Deus em oração. Porque quando nós estamos orando, não estamos simplesmente levando palavras a Deus, estamos conduzindo o nosso coração para Ele.
nossas vidas para Ele. E é aqui que Jesus começa. E talvez a primeira coisa que nos surpreenda aqui, quando Jesus está falando de oração, seja a maneira como Ele inicia o seu ensino. Eu não sei você, mas se eu fosse falar sobre oração, se eu fosse organizar uma palestra sobre oração, eu não ia começar da forma como Jesus começou, né? Acho que eu ia começar, como é que a gente deve se portar quando nós começamos a falar com Deus? O que é que a gente precisa dizer quando a gente está orando? Quanto tempo a gente deve orar? Com que frequência a gente deve orar? Quais são os pedidos que a gente deve apresentar a Deus? Como é que a gente tem que organizar a nossa oração? Mas Jesus começa aqui de outra forma. E ele começa denunciando duas formas falsas de oração, antes de falar da oração correta. E é interessante que o erro dessas duas orações não estava na forma, não estava no conteúdo especialmente, mas estava no coração de quem orava. O erro que Jesus denuncia aqui durante a oração dos hipócritas e a oração dos gentios está no coração deles. E Jesus começa falando dos hipócritas. Eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. A oração deles tinha palavras, talvez palavras corretas, dirigidas a Deus, pois eles eram pessoas religiosas, conheciam bem a Bíblia, conheciam as Escrituras, conheciam o que Deus esperava do homem, conheciam orações, salmos que existem nas Escrituras. E talvez eles tivessem palavras muito bonitas para apresentar ali em suas orações. Mas o coração deles estava preocupado com a opinião das pessoas, com a reputação deles. Aquilo que deveria ser um ato de comunhão com Deus, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, se transformou em apresentação. Aquilo que deveria ser dependência de Deus se transformou em imagem religiosa. E esse é o problema que Jesus está tratando aqui desde o início do capítulo 6. Se você depois ler em casa, Jesus vai falar disso sobre outros temas. Jesus falou aqui no começo do capítulo 6 sobre esmola, mas aquela pessoa sobre a ajuda aos necessitados, mas sobre fazer isso com o coração errado, sobre fazer isso para receber aplausos, fazer isso para aparecer. Aliás, algo bem comum nos nossos dias, né? Enquanto Jesus diz que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, eu não lembro se é a esquerda, a direita, a esquerda, mas que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Hoje em dia o pessoal está entregando, fazendo, enquanto está tirando aquela foto e postando para tocar as trombetas diante de si e engrandecer a si mesmo. Jesus trata disso aqui. Depois ele fala também sobre o jejum. Quando você for jejuar, não fique querendo dizer para todo mundo que você está jejuando, não. Com outras palavras, não fica com aquela cara de abatido, aquela cara de doente, para que todo mundo saia lhe perguntando por que você está assim e você seja elogiado porque está fazendo um jejum. Enfim, Jesus vai mostrando aqui que práticas espirituais podem ser contaminadas, podem se tornar erradas por conta das motivações pelas quais elas são praticadas. E isso é muito sério. Veja, o pecado ele não aparece quando nós fazemos coisas evidentemente mais, apenas não. Ele também pode se esconder dentro das coisas que aparentemente são boas, que aparentemente são espirituais. O pecado pode contaminar nossa generosidade, nosso serviço, nosso jejum e até a nossa oração. Talvez, quando a gente fala desse tema, é muito provável que nenhum de nós aqui esteja literalmente numa esquina tentando impressionar as pessoas com uma oração pública, como acontecia naquele tempo. Mas a raiz do problema, ela continua presente, continua sendo atual.
Porque a gente pode desejar ser visto como pessoas espirituais. Podemos usar linguagem piedosa, linguagem evangélica, linguagem cristã para tentar construir uma imagem, simplesmente. Nós podemos orar mais preocupados com a impressão que nós causamos do que com a realidade de estar diante de Deus em nossas orações. E é por isso que Jesus nos chama, no texto, para o lugar secreto. Ele diz que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai, que está em secreto, que vê em secreto. Jesus não está aqui proibindo a oração pública. O problema não é orar diante das pessoas. O problema é fazer da oração um palco para a promoção pessoal. No secreto não tem plateia, não tem reputação para se preservar, não tem comparação, não tem necessidade de parecer forte, parecer eloquente, parecer profundo. No secreto, nós somos apenas filhos diante do Pai. E aqui me permita fazer uma observação importante. Eu acho que dificilmente um crente de verdade, eu acho que dificilmente uma pessoa que não é crente, que não crê em Deus de verdade, ora em secreto. Só acredita na oração de verdade quem crê em Deus de verdade. Talvez em secreto até saiba repetir algumas palavras, mas da boca para fora. Mas de parar, onde ninguém está vendo, quando ninguém está vendo, e com o coração no lugar certo, se ajoelhar diante de Deus e se derramar ali em oração, apresentar de fato a Deus a sua vida, só faz quem crê de verdade. Mas a oração pública, a oração que os outros estão vendo, é muito mais fácil de ser feita. A oração dos hipócritas, como Jesus denuncia aqui, ela acontece com muito mais frequência. Mas Jesus, aliás, fica aqui esse alerta, porque um outro lado também é verdadeiro. Então, se você não tem na sua vida esse momento de oração em secreto, esse momento que você realmente sabe que está falando com Deus, que você para a sua vida para conversar com Deus, está na hora de ligar um botãozinho de alerta aí. Talvez tenha alguma coisa muito fora de lugar na sua crença, no seu relacionamento com Deus. Mas Jesus, ele não denuncia apenas os hipócritas, ele também fala dos gentios. Ele fala desse grupo de pessoas que repetiam palavras incessantemente, porque imaginavam que por muito falarem é que seriam ouvidos. Por muito repetirem é que Deus pararia para ouvir e atenderia aquilo que eles estão pedindo. Então, enquanto os hipócritas queriam ser vistos, eles queriam controlar Deus a partir da repetição daquilo que eles tratavam nas orações. E eles usavam a oração como uma ferramenta para benefício pessoal apenas. Quase como se essa repetição obrigasse Deus a agir. E é claro que Deus não está aqui, Jesus não está aqui condenando toda a repetição, né? Até o próprio Jesus, no Getsêmani, ele orou mais de uma vez com as mesmas palavras. Nós adoramos a Deus repetindo várias vezes as mesmas palavras nos cânticos que nós entoamos, e muitas vezes nós apresentamos os mesmos pedidos a Deus. E a Bíblia nos ensina a perseverar em oração, a pedir, a buscar, a bater. E o problema não é repetir uma oração sincera, portanto. O problema é a repetição vazia, a repetição mecânica. E achar que Deus pode ser manipulado por conta dessa repetição.
Aqui entra várias situações em que, de fato, as pessoas foram ensinadas e acham que se repetir 3 vezes o Pai Nosso, Deus vai fazer tal coisa. Se repetir 7 orações de tal oração, Deus vai ser obrigado a agir e lhe conceder aquela bênção. É isso que Jesus está condenando. Isso não existe. Isso não existe. Então a gente vê que tanto os hipócritas como os gentios que são apresentados aqui no ensino de Jesus, eles parecem diferentes, mas eles têm algo em comum. Nos 2 casos, Deus não está no centro da oração. E aqui a gente precisa fazer uma observação bem importante. Jesus, ele não está condenando o fato de nós apresentarmos pedidos a Deus. Isso tem que ficar claro. A Bíblia inteira nos convida a clamar ao Senhor. Os salmos estão cheios de súplicas, de pedidos a Deus. Estão cheios de lágrimas, pedido de socorro, de intervenção, de livramento. E o próprio Jesus, quando ele apresenta a oração do Pai Nosso aqui, ele nos ensina a pedir também. A pedir o pão de cada dia, a pedir o perdão dos pecados, a pedir o livramento do mal. Então, o problema não é pedir. Filhos pedem, filhos choram diante do Pai, filhos apresentam as suas necessidades. Filhos não precisam esconder as suas dores, seus medos, suas preocupações, suas fraquezas do Pai. Então, o problema não é levar nossas necessidades a Deus. O problema é nos aproximarmos de Deus apenas por causa delas. Somente para tê-las atendidas. E tê-las atendidas da forma como nós queremos. Então, o problema não é pedir socorro. É desejar socorro sem comunhão com Deus. Só o ato de Deus ali. O problema não é apresentar pedidos. É transformar Deus em um meio de realizar as nossas vontades. E me permita ser claro. Às vezes a gente tem um entendimento errado sobre o que é a fé. Que a gente acha, mas se a gente pedir com fé vai acontecer. Vai acontecer como a gente espera, vai acontecer como a gente quer. Fé não é uma ferramenta para nós controlarmos Deus. Fé não é uma ferramenta para controlarmos Deus, para submeter Deus à nossa vontade. E quando a gente está falando sobre tudo isso, é importante a gente perceber uma conexão com aquilo que a gente falou hoje de manhã. Se a gente espera que a oração seja somente a realização das nossas vontades, dos nossos pedidos, se a nossa oração for somente uma tentativa de fazer Deus realizar aquilo que a gente quer, a gente não vai ter na oração um antídoto para a ansiedade. Porque quando nós entendemos a oração dessa forma, a gente está tentando ainda controlar a vida. A gente está tentando ainda controlar as circunstâncias. A gente está tentando agora até controlar Deus. E a gente vai continuar inquieto, enquanto Deus não responder do nosso jeito. E a gente vai ficar chamando de oração aquilo que, na verdade, no fundo, é somente uma tentativa nossa de manter o controle. E esse tipo de oração não produz descanso, porque o coração permanece preso à própria vontade, permanece preso a si mesmo. A oração que descansa não é aquela que obriga a Deus a fazer o que queremos, mas aquela que nos ensina a confiar no Pai, mesmo quando Ele não faz exatamente como nós imaginamos, mesmo quando Ele não faz exatamente como nós queremos. E Jesus termina essa primeira parte dizendo algo que pode nos deixar confusos, que parece diminuir a necessidade da oração. Está lá no versículo 8. Quando ele denuncia essas 2 formas de oração errada, quando ele denuncia que não, e nos diz que não deve ser assim,
Aí ele diz: não sejam iguais a eles. Não seja igual a esse pessoal que está orando com o coração no lugar errado, que está orando querendo controlar Deus, que está orando só para aparecer, que está orando só por performance, que está orando só para que as pessoas achem que ele é íntimo de Deus. Não seja igual a eles. Sabe por quê? Porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E aí surge a pergunta natural. Se o Pai sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos, então por que orar? Se Deus já sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos, então por que eu vou orar pedindo? Então por que eu vou apresentar a Ele minhas dores, minhas súplicas, minhas questões? Jesus não está dizendo isso aqui para nos afastar da oração. Até porque ele fala isso e logo depois ele diz: mas vocês orem assim. Ele fala isso e depois diz: mas orem. Então a questão aqui é que Jesus quer corrigir nossa interpretação, nossa compreensão sobre a oração. A frase que traduz o ensinamento aqui não é: olha, Deus já sabe, então nem ore. O que Jesus vai conduzindo aqui, e depois a gente vai ver em outro sermão, é: olha, o Pai já sabe, então ore como filho, se aproxime, venha para o colo do Pai. Nós não oramos para informar a Deus os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas incompreensões, as nossas questões, as nossas lutas, as nossas circunstâncias. Deus já sabe. Ele não precisa que a gente explique todos os detalhes para que Ele compreenda as nossas dores e as nossas necessidades. Como vimos hoje pela manhã, Ele já sabe do que a gente precisa, inclusive. Ele não começa a se importar com essas questões somente depois que a gente apresenta a Ele, não. Ele não precisa ser convencido a cuidar dos seus filhos. Antes de que qualquer palavra saia dos nossos lábios, Ele já sabe. Antes de qualquer lágrima cair, Ele já sabe. Antes da gente sequer conseguir organizar as palavras para apresentar a Ele, Ele já sabe. E isso já deveria ser de início um consolo. Porque Deus não depende da qualidade da nossa explicação para entender a profundidade das nossas necessidades. Para entender o que nós precisamos. Para entender o que está acontecendo nas nossas vidas, no nosso coração, nas nossas mentes. Porque às vezes nós não sabemos como orar. A dor é confusa. O coração pesa, as palavras não vêm. E a gente não sabe nem o que dizer a Deus. E mesmo assim, o Pai sabe. As necessidades, o Pai sabe. O Pai sabe. Por isso a gente pode orar com sinceridade. A gente não precisa representar um papel. A gente não precisa parecer forte. A gente não precisa montar uma oração bonita. A gente não precisa esconder o medo, a culpa, a fraqueza, o cansaço. Mas a gente pode simplesmente se colocar diante do Pai, no colo do Pai, nos braços do Pai. Então, irmãos, a oração não é uma apresentação para Deus. Simplesmente. A oração não é uma informação que nós damos a Deus sobre as nossas necessidades, sobre nossas dores, sobre o que está se passando na nossa vida. A oração é um lugar de encontro com Deus.
E talvez seja isso que Jesus está nos ensinando de forma tão profunda aqui nesse texto. Se o Pai já sabe, a oração então não é um caminho para Ele descobrir o que está acontecendo com a gente, ou o que a gente precisa, e todas as questões envolvidas na nossa vida, não. A oração é um caminho para que a gente se aproxime dEle com aquilo que está acontecendo conosco. Para que a gente pegue essas circunstâncias e leve para Ele. Porque uma coisa é a gente saber que Deus sabe da nossa dor. Outra coisa é a gente levar a nossa dor para Ele. Uma coisa é Deus conhecer o nosso medo, a gente saber que Ele sabe quais são os nossos medos, nossas incertezas. Outra coisa é a gente abrir o coração diante dEle, levar isso aos pés dEle. Outra coisa é Deus saber que a gente está uma coisa é Deus saber que a gente está cansado. Outra coisa é a gente parar de fingir força e se colocar descansando nos braços dEle. E a oração é que nos possibilita isso. É claro que Deus já sabe tudo. Mas quando nós oramos, nós nos aproximamos desse Deus que sabe tudo. Esse é o ponto. A oração, ela não informa a Deus. Ela aproxima filhos do Pai. E essa frase precisa ficar muito bem registrada nos nossos corações. Porque se a oração fosse simplesmente informação, ela seria desnecessária diante de um Deus que já sabe tudo. Se a oração fosse simplesmente explicações que nós damos a Deus, ela perderia o sentido diante de um Pai que conhece as necessidades antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios. Mas Jesus está nos mostrando que orar é muito mais profundo do que isso. Orar não é simplesmente dizer algo a Deus, é vir para perto de Deus. Essa é a grande lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesta noite. Você pode esquecer de praticamente tudo que eu falei, espero que não. Mas não se esqueça da importância da oração e do que ela possibilita entre você e Deus. Você está na oração colocando diante do Pai a sua vida. Você está se conectando com Deus. Você não está somente descrevendo as suas dores, não. Você está levando as suas dores para o lugar da comunhão. Você não está simplesmente apresentando pedidos, não. Você está voltando o coração para Deus, que lhe recebe em Cristo. Por isso que nossas orações não podem se reduzir simplesmente a uma lista de necessidades. Uma lista de necessidades pode ser entregue de longe, pode ser impessoal, pode ser simplesmente um conjunto de demandas que nós fazemos ali e entregamos, mas oração é diferente. E talvez seja isso que muitos de nós perdemos. A gente continua acreditando que Deus responde orações, que devemos orar, mas a gente deixa de tratar a oração como aproximação. E Jesus está nos chamando de volta a esse entendimento. Uma vida de oração que não seja simplesmente um recurso para momentos difíceis, mas um lugar de presença com Deus. Um lugar onde nós nos colocamos como filhos, não simplesmente quando nós precisamos de alguma coisa, mas filhos que querem o Pai perto, filhos que se lembram que não são órfãos, filhos que aprendem a descansar nos braços dele, não somente nas respostas que ele pode dar. Por isso, irmãos, a oração verdadeira não é o lugar onde Deus descobre o que nós precisamos, porque nós levamos para Ele. É o lugar onde nós redescobrimos que nós temos Pai.
E a gente vai encerrar. E antes de encerrar, quando eu estava pensando nesse sermão, eu me lembrei de uma frase de John Stott que traduz um pouco do que a gente falou aqui. John Stott certa vez disse: não tenha medo de pegar no sono orando. Não conheço nenhum pai que ficou irado por ver um filho dormir em seu colo. Veja que profundidade e que beleza. A oração é esse momento que a gente está se colocando no colo do Pai. E é por isso, irmãos, que devemos cultivar essa vida de oração. Oração é comunhão com Deus. Oração é uma declaração de que nós temos Pai, que nós confiamos no nosso Pai Celestial. Oração é uma declaração de que nós cremos de fato nele. Então, eu lhe convido a orar com sinceridade nos seus dias, a orar no secreto, mas ore como filho, olhe se aproximando dele. Abandone essa ideia de que a oração é somente pegar uma lista de pedidos e apresentar a Deus. É somente um momento de mandar um WhatsApp para Deus, para informar a Ele sobre as suas necessidades. E traga para a sua vida o relacionamento com Deus. A oração é um termômetro da nossa vida espiritual. Não tenha dúvida disso. Se temos orado pouco, ou se não oramos, saiba que tem algo errado. Saiba que você não está se relacionando com Deus como deveria. Saiba que você não está talvez com a crença correta sobre quem é Deus, quem é você e como você deve se aproximar dele. Mas quando a gente está com todas essas coisas ajustadas, é natural que a gente ore. É natural que a gente queira estar na presença de Deus, no colo do Pai, descansando. Então pratique a oração. Nós vamos cantar uma música sobre oração, em que você de fato declare com a profundidade do seu ser o que iremos cantar. Vamos ficar de pé? Irmão, você percebeu a grandeza que é a oração? Você percebeu que quando, por exemplo, um casal se junta para falar do seu casamento com Deus, eles estão pegando o casamento e colocando ali no colo de Deus? Você percebeu quando você ora por sua família, você está pegando a sua família e colocando ali nos braços do Pai, que é grande, grande em poder, mas grande em amor, e que sabe o que você precisa. Você consegue perceber quando você pega sua vida profissional, sua saúde, suas incertezas, e apresenta a Deus em oração. Você está entregando ali, nos braços daquele que te ama, que cuida de você, todas essas circunstâncias, para que Ele trate delas como Ele bem entender, não simplesmente como você quer. Você consegue perceber quão grande e libertador isso é? Então ore. E tem gente que vai dizer: ah, pastor, mas eu não sei orar. Você sabe conversar com uma pessoa. É isso que você vai fazer. Você vai conversar com Deus. Deus é pessoa. Deus não é uma coisa, uma energia distante de você, não.
Deus é pessoa. Ele não é ser humano, mas Ele é pessoa. E você pode se relacionar pessoalmente com Ele, pode conversar com Ele e descansar no colo dEle. Então se relacione com Deus através da oração. Trate a oração como relacionamento com Deus. Isso quer dizer também, quanto mais tempo você se dedicar à oração, mais você estará se relacionando com Deus. Mais Deus vai estar agindo, lhe transformando. Às vezes muito mais do que transformar as circunstâncias. Deus estará lhe transformando através desse relacionamento. Então, mais uma vez, ore, ore. Ore, por mais simples que seja a sua oração. Ore. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por essa noite, esse domingo que nós podemos viver na Tua presença, Pai. Te adorando, Te cultuando, Te buscando, querendo mais de Ti, Te exaltando, apresentando a Ti as nossas vidas, nos relacionando contigo. Queremos Te pedir, Senhor, que todos esses bons momentos não se resumam ao domingo, Pai. Mas que a gente aprenda a viver uma vida de relacionamento contigo, a partir de quando nós saímos por aquelas portas também. Que nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas coisas que nós fazemos na vida, a gente possa se relacionar contigo também em meio a elas, Pai. Mas te peço, Senhor, especialmente, que haja em nós, cada vez mais, esse desejo ardente de orar, Senhor. De se apresentar diante de Ti, de entrar na Tua presença através da oração. Que o que governe nossos corações, muito mais do que ter pedidos atendidos, seja o desejo de se relacionar contigo, de conversar contigo, de abrir o coração diante de Ti, de levar para o Teu colo as nossas vidas, as nossas dores, os nossos relacionamentos, as nossas casas, a nossa saúde, as nossas dúvidas, os nossos trabalhos. Que a gente aprenda, Senhor, a depender de Ti em oração e a descansar no Teu colo amoroso. Que a gente se apresente a Ti, Senhor, como filhos queridos, amados, diante de um Pai que nos recebe, por conta da obra de Cristo em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo, que a comunhão do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, o que nós também Te rogamos, por Cristo Jesus. Amém.